Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 16 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o João Gabriel Venâncio, o João Gabriel Machado, a Yasmin, a Sofia, a Maria Eduarda, a Mariana, o Guilherme, o Richard e o Vitor. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia, e também para não ficar atrás no aprendizado, ainda mais hoje que a gente dá início a uma nova situação de aprendizagem. Então, o material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. Daremos início hoje à situação aprendizagem 3, e esse material é fornecido aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 39, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 3. O que fala lá? Fala assim: na situação aprendizagem 3, a ideia é ampliar os estudos sobre sequências recursivas e não recursivas, construindo um fluxograma para organizar os procedimentos para obter os termos de uma sequência. João, os dois João. Eu. Qual seria uma sequência recursiva que a gente usa todo dia na sala de aula? Cada professor que entra, ele usa essa sequência recursiva. Boa tarde. Não, isso aí, daí depois do boa tarde vem o quê? Tem uma sequência de número aí? Tudo bem? Não, cadê os números? Números, é uma sequência de números. Eu acabo não chamando por número. A chamada, né? O professor chama 1, 2, 3. Quem vem depois de 3? 4. Como que você sabe que era o 4? Porque pegou o anterior e aumentou? 1. Depois do 4? Pegou o 4 e aumentou? 1. Isso é uma sequência recursiva. Ele pega o anterior e aumenta 1. Vamos ver, vou fazer uma outra sequência recursiva. Vamos ver se você entendeu. Se dá continuidade. 1, 3, 5, 7. Quem é o próximo? 8. Errou. 9. 1, 3, 5, 7. Eu estou pegando o anterior e somando 2. Vamos ver, vou mudar. 2, 4, 6, 8. Isso, agora você entendeu. Eu pego o anterior e aumento 2, certo? Isso se chama sequência recursiva. Eu uso o recurso de usar o anterior, tá bom? Vou dar um exemplo agora. Essa aqui é difícil vocês conseguirem entender, mas se acertarem eu vou ficar muito feliz. 1, 4, 9, 16. Quem é o próximo? Errou. Não, calma aí, fala não. 1, vou pôr na lousa para ficar mais fácil de vocês verem. Na lousa não, na televisão. 1, 4, 9, 16. Quem é o próximo? Ele pega o anterior no 3. Aí, ó, o Maria Eduarda acertou. 25. Porque, ó, primeiro número, 1 ao quadrado, 1. Segundo número, 2 ao quadrado, 4. Terceiro, a sequência do número. O outro é 16. Terceiro, isso. Terceiro, 3 ao quadrado, 9. Quarto número, 4 ao quadrado. Quinto número, 5 ao quadrado. Sexto número seria 36. E assim por diante. Esse aqui não é recursivo, porque eu não vou olhar o anterior. Não vou olhar o anterior para fazer alguma coisa. Eu só preciso saber a posição dele. Certo? Então, beleza. Aqui é só uma introdução. Vamos ver qual é a habilidade que nós vamos estudar nas próximas aulas. Tem aí? Ah, é mesmo o primeiro exercício. Aí, ó. Acabei dando spoiler aí do primeiro exercício.
Essa aqui não está aí na apostila de vocês, é a habilidade. São duas habilidades que nós vamos estudar. A EF 08MA10, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. A habilidade EF 08MA11, identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva, o que eu acabei de explicar para vocês, e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. Então a gente vai construir um fluxograma hoje. Vou apertar pausa só um minutinho aqui. Então lá. Objetos de conhecimento, sequências recursivas e não recursivas. Então lá na página 47, situação aprendizagem 3. Atividade 1. Ampliando o conhecimento sobre sequências. 1.1. Escreva em seu caderno duas sequências diferentes. Indique a regra de formação de cada uma delas. Eu vou dar um exemplo aqui, mas vocês podem fazer diferente da minha. Não precisa ser idêntica à minha. Por exemplo, eu já dei um exemplo na hora que eu fiz lá, falando na abertura lá sobre as habilidades. Uma sequência seria o número da chamada. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por... Qual seria a regra aqui? O anterior mais 1. Começa com um número qualquer, nesse caso começou com 1. Pega o anterior e aumenta 1. Depois eu dei outro exemplo que o João não conseguiu acertar de primeira, mas depois ele entendeu. 1, 3, 5, 7. Quem é o próximo? 9. A gente está pegando o anterior e somando mais 2. Perdão. E depois eu fiz a mesma regra, só que daí deu resultados diferentes. Eu peguei o anterior e somei mais 2. Por que deu resultado diferente se eu peguei o anterior e somei mais 2? Porque começou com 2? Isso, começou com número par e o outro começou com número ímpar. Então é lógico que uma ia dar a sequência dos números ímpar e o outro ia dar a sequência dos números pares, né? Então pode, como eu pedi lição de casa, vocês podem ter feito exercícios diferentes que esses, mas tem que ter uma regra de formação. Olha ali, ó, sequência 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Sequência 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Certo? A regra de formação, eu vou explicar para vocês aqui. Primeiro deixa eu apagar ali. Eu estava pegando o anterior e somando mais 1, certo? Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual será o 153º número dessa sequência? Você é louco? Eu tenho que achar até o 152 para daí achar o número 153, é isso? Esse aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo, isso aqui é o terceiro, isso aqui é o quarto, isso aqui é o quinto, isso aqui é o sexto. Então eu vou ter que achar todos até achar o 100º, 42º, para depois descobrir quem é o 100º, 40º, terceiro. 100º, 40º, terceiro. Eu sou até ruim para falar essas palavras aí. Mas daí, vamos começar? Até que hora que nós terminamos isso aqui mais ou menos? Vai demorar, né? Se eu for fazer a mesma coisa para achar o número par, eu vou ter que achar o 142 para daí achar quem eu estou procurando, não é? Tem uma regra que você consegue achar sem precisar achar todos esses números antes. Então a gente vai descobrir qual é a regra. Toda vez que você vê isso aqui, a gente chama de progressão aritmética. Vocês vão ver isso no primeiro colegial. Progressão aritmética, tá bom? Existe a progressão geométrica também, mas isso aqui é a progressão aritmética. Só estou dando uma adiantada para vocês do que vocês vão ver lá na frente sobre isso. E aí, como que funciona isso? Tem uma regra assim. A quer dizer termo. N é o número do termo que eu quero descobrir. Nesse caso aqui, qual é o termo? O que é termo em primeiro lugar?
Agora aqui, ó, tá vendo essa sequência? Tem os números e tem os números embaixo que indicam a posição. Qual que vocês acham que é o termo? O de cima ou o de baixo? 50% de chance de acertar no chute aí. É o de baixo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Se eu perguntar, quem é o sexto termo? O senhor respondeu o que para mim? 11. Por exemplo, nessa fila da parede, quem é o segundo termo nessa fila da parede? Yasmin. Quem é o terceiro termo? E o primeiro termo? E o quarto termo? Não tem ninguém. Certo? Nesse caso, termo é a posição do número, certo? Quer dizer que a Sofia é o número 3? Não. A Sofia está na terceira posição. Ela é o terceiro termo. Mas quem está lá é a Sofia. Não é número nenhum, é Sofia. No caso aqui, o terceiro termo aqui, ó. Quem é o terceiro termo? É o número 5, tá? Então o N representa a posição do número. Entenderam bem isso? Beleza. Então faz assim. A N é igual, abre parênteses, o A1, deixa eu ver se era isso mesmo, subi ali só a colinha para ver, A1, não, desculpe, não é A1 não, perdão, estou confundindo a forma. É A1 mesmo, só que é fora do parênteses. O que quer dizer A1 agora? Isso. Pelo que eu expliquei aqui, deu para entender, né? O A quer dizer termo. O N é a posição que eu não sei. Mas quando está um 1, eu sei qual é. Qual é o termo? Primeiro termo. O A1 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. Razão, vamos colocar R. Mas o que é a razão aqui agora? Eu não expliquei ainda o que é a razão, né? Chamada. 1, 2, 3, 4, 5. Está subindo de quantos em quantos? 1. Qual é a razão nesse caso? 1. 1, 3, 5, 7, 9. Está subindo de 2 em? 2. Qual é a razão? 2. A razão é de quantos que está subindo. E se, agora vamos ver se vocês entenderam. 1, não, esse eu já falei. 2, 4, 6, 8. A razão é 2. Agora vamos mudar. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Quem é a razão? Menos 2. Menos 2, perfeito. Quando está subindo, o número é? Quando está descendo, o número é? Negativo. Muito bom. Então, se vocês memorizarem ou entenderem essa sequência, vocês acham qualquer número. Vamos pegar a primeira sequência lá e vamos procurar o 143º número. E aí eu vou trocar quem eu conheço. A é o termo. Qual é o termo que eu estou procurando? Era N, né? Na fórmula geral, N quer dizer que pode ser qualquer termo. Mas quem que eu estou procurando agora? 143. Eu troco N por 140 Então o termo 143º é igual a 1. Quem é o A1 dessa sequência? Quem é o A1? O que quer dizer A1 mesmo? Primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa sequência? 1. É 1 por causa do A1 ou porque está o 1 verde lá no lugar da primeira posição? É por causa do 1 verde, tá bom? Então, A1 eu troco por 1, mais, abre parênteses. Quem é o N? Isso, 143, menos 1, fechou parênteses, vezes a razão. A razão é de quantos em quantos que está subindo mesmo? 2 em 2. Então, vezes 2. Resolvo quem está em parênteses primeiro. A 143 é igual 1 mais 143 menos 1, 142 vezes 2. Aqui, muita gente erra. A 143 é igual. Vem aqui e soma primeiro. Lembre-se,
Quando eu tenho uma soma e uma multiplicação, quem que tem prioridade para ser resolvido? A multiplicação. Então, eu copio o número 1 e somo isso aqui. 2 vezes 142. Vai fazer de cabeça, mas vamos montar. Quantos que dá? 134? Não. 200. Isso. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 284. 284. A 143 é igual. 284 com mais 1? 285. Calma aí, Vitor. Você vê que vai cair, se deita para não se machucar. Ó, outro jeito seria você fazer o quê? Achar uma fórmula geral de outra forma aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Não, deixa assim. Aqui. Quando você já conhece a razão. Aí se vem AN é igual. O A1, você conhece o A1? Conhece o A1? Quem que é o A1? 1, é o 1. Mais, senão vai trocar o N, vai deixar o N sozinho. N menos 1 vezes quem é a razão? Razão é Não, a razão é de quantos em quantos está subindo. 2. 2. Não, vamos achar uma fórmula geral reduzida aqui. Vou resolver quem eu consigo resolver. A N eu não consigo resolver porque eu estou fazendo uma fórmula geral que vai funcionar para qualquer N. É igual 1 mais. Agora eu resolvo isso aqui. 2 vezes N. 2N. Mais vezes menos. Opa, aqui é 2N. Mais vezes menos. Menos. 2 vezes 1. 2. AN é igual. Vou puxar isso aqui para frente. 2N menos 1. Esse 1 está positivo, continua. Aqui, desculpe. Menos 2. Esse 1 está positivo, continua sendo positivo, porque ele não está passando para outro lugar, né? Só estou organizando, colocando quem eu não conheço na frente. E aí eu chego numa fórmula bem reduzida lá. A N é igual 2 vezes o N. 2 negativo com mais 1 dá o quantos? Menos? 2. Não. 2 negativos. Se devia 2, pago 1. 2 menos 1. Menos 1. Aí, achei uma fórmula geral aqui. Será que vai funcionar? Vou trocar o N por 143. A 143 é igual 2 vezes 143 menos 1. Eu errei, será? Oi, só um minutinho, vou apertar a pausa aqui, professor. Ó, então você vai falar, nossa, professor, mas aqui era para somar, agora está subtrair. Calma, não terminou a conta ainda. 2 vezes 143. 286. Menos 1. 285. Deu a mesma coisa? Deu. Certo? Então, se eu fosse vocês, fazia essa anotação num lugar bem grande aí para vocês lembrarem. Essa parte aqui, ó, vou fazer de novo. A, N é igual o primeiro termo A1 mais, abre parênteses, a posição do termo menos 1, fechou parênteses, vezes a razão. Faria uma coisa assim e fazia um redondão em volta dele. Tá? Olha o segundo aqui, vamos fazer rapidinho o segundo para ver se funciona com a mesma fórmula. Vamos usar a mesma fórmula. AN é igual. Quem é o primeiro termo agora? É o 2. Concorda comigo aqui, João? Com a Sofia? Por que é o 2? Onde que está o 2? Não é o 2 então. Quem que é então o primeiro termo? É que ele tá perdidão, ele tá brincando na hora que eu... Tô certo, tá perdido. Olha como que você acha o primeiro termo. Você vem e olha quem é o primeiro. Quem é o primeiro lá? É o 2. 2 mais. Quem é o N? Não sei. O N é qualquer um. Pode ser qualquer... Não, 0 não. Ele pode ser qualquer um. Entendeu? Você não entendeu. Ele pode ser qualquer um. Aí, se você colocar 3, você tem que trocar todos os N's por 3. Enquanto isso você está criando a fórmula, você tem que manter ele como N
menos 1 vezes a razão. Quem é a razão, João? Nessa sequência aqui. Quem é a razão? O 2. Por quê? Porque o 2 é o primeiro? Não. Por que é o 2? Isso, vai subindo de 2 em 2. Então a razão é 2. Agora eu vou resolver. AN é igual 2 mais. Aí eu venho fazer o chuveirinho aqui, distributivo. 2 vezes N. 2N. Muito bom. Mais vezes menos. Mais vezes menos. Não, quando são iguais é mais. Quando são diferentes é menos. Isso, menos. 2 vezes 1. 2. Agora eu vou deixar bonitinho aqui, ó. A N é igual. Esse aqui que multiplica quem eu não conheço. Vou passar ele na frente. O mais está na frente, não preciso pôr. 2N. Esse 2 eu sei que é positivo, então ele é mais 2 menos 2. Eu posso resolver esse daqui, não posso? Quantos que é 2 positivo que tira 2 negativo? Que tira 2 no caso? Não, só 0. Não existe 0 negativo, nem 0 positivo. É 0. Então aqui um mata o outro. Então aquela fórmula é só 2 vezes o N? É? Só 2 vezes N. Qual vai ser o número 143 dessa sequência? Só fazer 2 vezes o N. Quem é o N que eu estou procurando agora? 140 aí? Quem que vai ser ele? 286. Certo? Ah, professor, mas eu não acredito nos... Você gosta de contar muito piadinha. Calma. Não acredito mesmo. Então, ó, vou chamar aqui uma planilha eletrônica. Vou pôr aqui, ó, número 1, 3, 5, 7. Não tá na sequência aqui, um embaixo do outro? A outra sequência não era 2, 4, 6, 8 e ia indo? Ó, quarto número da primeira sequência é o 7. Quarto número da segunda sequência é 8. Então vamos procurar qual vai ser o número da 143ª. Aqui, ó lá. 285 na primeira sequência, 286 na segunda sequência. Provamos que é isso mesmo, certo? Foi provado. Então, subindo lá. Isso. Lá. Todo o procedimento ali igualzinho. Só que mais organizadinho, com a letrinha mais bonita. E chegamos na sequência final lá. Você fez uma diferente? E deu certo a sequência? Quer trazer aqui para eu ver? Vou apertar a pausa aqui, enquanto isso dou uma olhada na... Número 1.2. Os números de uma sequência recebem o nome de termo. Olha lá. Quer dizer que a posição do número é o termo. Tá bom? Olha lá. Ordem. Primeiro termo é o 1. Segundo termo é o 4. Então lá. Os números de uma sequência recebem o nome de termo. Cada um dos termos ocupa uma determinada ordem. Ou seja, uma determinada posição dentro da sequência. Veja a seguir. Então quando eu falo quem é o primeiro termo, é a mesma coisa que eu falar quem é o primeiro aluno. João. Quem é o segundo termo, ou seja, quem é o segundo aluno? Yasmin. Certo? E na matemática daí seria o número. Veja a seguir. Ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O que quer dizer aqueles 3 pontinhos? Hein? Que vai continuar infinitamente. Muito bem. E aí embaixo, além de continuar a ordem, né, que pode ter o 9º termo, 10º termo, 11º termo, vai ter a resposta de quem é que está lá. É possível escrever uma regra da sequência apresentada acima? Se a gente fosse pensar, não, aqui subiu 3, então vou fazer 4 mais 3, 7. Opa, deu 9. Então vocês viram que não tem? João, o que está hoje? Você está olhando muito pro Guilherme lá hoje. O Guilherme fica dando risada, né?
Zoando, Tudo errado, esse cara. Então vire pra frente, você não vê ele zoando, ele não vai zoar, daí pronto. Agora fica muito olhando pro Guilherme, rapaz. Você fala aí. Então olha lá, se aqui subiu 3, eu imagino que aqui teria que subir 3 também. Ah, mas aqui subiu 5. E aqui subiu 7. Ah, mas então tá subindo o número ímpar, né? 3, 5, 7, agora vai subir 9. Será? Olha, coincidentemente subiu 9. E aqui subiu 11. Mas qual que é a razão aqui então? Na verdade, tá parecendo que tá subindo em 2 também, né? Quase isso. Não aumenta, né, senhor? Aumenta 2 no anterior, né? Então, ele está aumentando 2 no anterior, ó. Era 1, aumentou 3, foi para 4. Não, Não. isso aí não é do resto. Isso aqui não é recursivo, ele não pega o anterior para calcular. Ele é sem regra. Tá dando certo ali que a gente está percebendo que está subindo números diferentes. E a razão só funciona quando é o mesmo número que sobe de um para o outro. Esse daqui já não. Isso aqui é os quadrados perfeitos. Olha lá, é possível escrever qual é a regra da sequência apresentada no quadro acima? Bom, então como que vocês fizeram para chegar a essa conclusão aqui? Aqui era o primeiro termo. O que eu faço com o primeiro para dar 1? Eu posso falar, ele só. Então é só ele, pronto. Mas será que aqui ia funcionar? Aqui é 2. Só ele vai dar 4? Tem que fazer ele vezes ele. Ah, mas eu tenho que fazer no primeiro também. Ele vezes ele mesmo deu 1? Deu. 2 vezes 2 deu 4? Deu. 3 vezes 3 é o terceiro termo. Estou pegando a posição. 3 vezes 3 dá 9? Sim. E quando aqui for n, qual vai ser a fórmula para chegar na resposta? 8, não, 9. Não, n, qualquer valor. Não precisa ser o 9. Só se for 9 é 81, né? Porque ia fazer 9 vezes 9. E quando for n, um valor que eu não sei? Qualquer 4. Não, você vai usar o n. O n é um padrão, funciona para tudo. N menos 4? Quer dizer que se fosse 9, você ia fazer 9 menos 4? Troca o número por n. Ó, vamos ver se vocês entenderam. Quem é o n aqui? 4 vezes 4, senhor. Quem é o n aqui? Então eu vou trocar o n por 4. 4 vezes 4 deu 16. Quem é o n aqui? 5 vezes o 5 vai dar 25. Quem é o n aqui? 6 vezes 6 vai dar 36. Quem é o n aqui? 7 vezes 7 vai dar 49. Quem é o n aqui? 8 vezes o 8 vai dar 64. Imagina que você andou um montão aqui, você não sabe quanto que você andou e chegou no n. N vezes n. Só isso. A gente acha que tem que tentar achar o valor, não. E n vezes n é igual a quem? 2 Não, quando é n mais n é 2n. Ele. 4 9 vezes 9. 9 vezes 9 é igual N. a 81. Não é número. N vezes n, se não tem número aí para pensar. N. N vezes n. Não. 2N. Quando você pega um número e multiplica por ele mesmo, N? tem um nome que a gente chama isso. Ai, velho. Vamos pegar aqui e vamos tentar desenhar. Aqui eu tenho um lado valendo 1 e aqui eu tenho um lado valendo 1. Aqui formou o quê? Para de você quadrado. Quadrado. Se o meu lado for 2, n ao quadrado. É isso mesmo. Então você vai ter n multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então n ao quadrado. Muito bem. Subindo a resposta. Apagando meus rabiscos. Ó lá. A tabela apresenta a sequência dos números quadrados perfeitos relacionados com a posição. A regra, que tem a regra de formação n ao quadrado. Ah, professor, e se eu colocasse n vezes n? Tava certo também. Só que n ao quadrado é um jeito mais, colocamos assim, mais bonito de apresentar. Tá mais chique.
1.3. A seguir, temos outra sequência. Qual é a regra de formação dessa sequência? Você já percebeu que está subindo de 4 em? 4. Então você já começou a achar o quê? João, para de ter mente poluída, filho do céu. Eu não olhei. De 4 em? 4. E esse 4 que está subindo toda vez, ele é chamado do quê? Por que mesmo, senhor? 4 ao quadrado. É o que a mulher sempre tem numa discussão. A razão, certo? Então aqui se chama razão, certo? Feminista. Então, a razão é representada pela letra R. Então aqui, quantos que vale a razão? 4. Lembra aquela fórmula? Quem copiou, conta pra mim, dita aí. Aquela que transforma qualquer sequência que tem uma razão em uma fórmula. A N igual A1 mais... Ó, o João nem copiou, tá copiando. Abre parênteses, né? N menos 1, fecha parênteses, R. Mas eu já sei o valor da razão? Já sei. Vamos trocar quem eu conheço. Então vamos lá. O AN, eu não conheço, estou querendo fazer isso mesmo, a fórmula geral. AN é igual. O A1 eu conheço? Quem é o A1? Não. É o 4, mas não é o 4 da razão, é o 4 porque ele começou com 4. A1 é o primeiro termo. Então A1 é o 4. Mais N menos 1 vezes a razão. Qual o valor da razão? E por que a razão mesmo? Porque está subindo de 4 em 4. Então vezes 4. Resolvendo aqui, ó. Vou resolver bem aqui no cantinho. A N é igual 4 mais, agora eu multiplico, 4 vezes N, 4N, mais vezes menos, 4 vezes 1, 4. Organizando aqui, ó, eu tenho um 4 positivo e um 4 negativo, então o que eu faço? Um mata o, então a N é igual a 4 vezes o N. Vamos ver se funciona mesmo? Posição 1, 1 vezes 4, deu certo. Posição 2, 2 vezes 4, posição 3, 3 vezes 4, posição 4, 4 vezes 4, posição 5, 5 vezes 4, 20, posição 6, 6 vezes 4, posição 7, 7 vezes 4, lembrando que o N vale a posição. 28. Posição 8. N vale 8. 8 vezes 4. 32. E quando for posição N, qual que vai ser a resposta mesmo? Não, nesse caso aqui não. Não, como não? Você estava falando para mim tudo, a resposta agora é raro. 4 vezes a posição. 4 vezes o N. N ao quadrado era aqui em cima. E quando for a posição 100, eu tenho que achar até o 99? Não. Quantos que vai ser aqui? Posição 100. A posição 8, vocês falaram para mim que era 32. A posição 7, vocês falaram que é 28. Vocês só estavam lendo, não estavam fazendo cálculo? 400. É 4 vezes a posição. A posição não vale 100? 4 vezes 100 dá 400, tá bom? Não precisa achar todos os números da sequência. Pause para registro. Ainda na página 47, daremos início à atividade 2, conhecendo as sequências. 2.1 são chamadas de sequências recursivas quando determinado termo pode ser calculado em função dos termos antecessores. O que é antecessor? O anterior a ele, certo? Sequências não recursivas são aquelas que não dependem dos termos anteriores para encontrarmos o próximo termo. Pode-se encontrar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição.
como a gente já aprendeu lá, a gente conseguiu achar a fórmula aqui, geral, que acha a posição de qualquer número quando ela é uma sequência recursiva. Olha lá, daí tem aqui, opção A ali, o exemplo A. Sequência recursiva, 1, 4, 7, 10, 13. Escreva a regra de formação dessa sequência. Vamos começar de novo? Qual que é a fórmula geralzona lá? AN igual A1, primeiro termo, mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. Senhor, tudo a mesma coisa? Tudo as contas mesmo? Essa fórmula é geral, depois se substitui quem você conhece e chega na fórmula reduzida dela. Bom, né? Quando uma só que gera todas. Então vamos lá, vamos começar. O AN mantém, porque é uma fórmula geral. É igual. Quem é o A1? Quem é o A1? 1. É esse 1 aqui? É ele mesmo. É aquele 1. Mais. Quem é o N? Continua sendo N. O N é o número qualquer. Eu quero achar uma fórmula geral. Quando é uma fórmula geral, que quando você trocar o N, vai achar o que você quer. N menos 1. Quem é a razão aqui nesse caso? 3. Como que eu acho a razão? Só pegar o número e tirar o anterior dele. 4 menos 1, 3. Será que funcionaria se eu fizesse aqui? 13 menos 10, 3. Então você achou. Agora vem e faz o chuveirinho. Esse vezes esse e esse vezes esse. Oi. A N é igual a quê? 10 menos 7 também daria. 7 menos 4 também daria. É isso mesmo. Então lá. 1 mais 3 vezes N, João. A Yasmin já respondeu. 3N. Mais vezes menos, João. Menos. 3 vezes 1. 3 vezes 1. 3. Agora eu vou organizar. Lembre-se, quem está com N vai para frente. Ah, professor, esse sinal de mais vai junto? Vai. Quando ele é o primeiro, eu preciso por ele? Não. Não começo com mais 3N. Eu já começo com 3N direto. Agora esse 1, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui, mas fica estranho. Ele é positivo ou negativo? Olha bem. Você está vendo o sinal do negativo na frente? Isso, quando não tem ninguém, quer dizer que ele é positivo. E mais? Não, ali é. Não. Igual. Aqui igual o quê? Menos. Menos 3. 3N eu mantenho. Quantos que é 1 que tira 3? Não. Ó, 1 que tira 3. 2 negativo. Se você ficar na dúvida, você faz isso aqui, ó. Não está multiplicando nem dividindo. Então, um número positivo com um número negativo, você vai fazer a conta de menos. Põe o número maior em cima, o número menor embaixo, faz a conta. 3 menos 1, 2. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 3 ou 1? 3. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, ficou menos 2. Então, 3N menos 2. Certo? Essa é a sequência da letra A. A letra B, vamos ler primeiro, depois eu aperto pausa para vocês fazerem o registro. O João e o Gabriel não tá nem vendo isso, não está nem preocupado em fazer registro. Isso aí é da lição de casa, depois você não fez mais nenhum. Você acha que eu não estou de olho nisso? Isso aqui só brincando de escrever na mão e colocar cola em cima aí? Joga os chicletes fora, agora que eu lembrei, não pode chicletes não. Quem mais tiver com chicletes, por favor, não engula. Já sabe na hora que engole o que acontece depois. Sequência não recursiva. 1, 11. Não, 11 não. 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 6, 4. Opa, você reparou ali? Tem alguma sequência aí? Tem lógica nenhuma coisa aí, né? Ah, o primeiro termo ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Segundo termo ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Não, tem que dar 1 de novo. É, então, não tem lógica nenhuma essa sequência aqui, né?
Então, para obter uma sequência, não dependemos do termo anterior. Escreva a regra de formação dessa sequência. Tem regra? Olha lá, não existe uma regra de formação. É uma sequência aleatória. Por exemplo, quer ver? Quer ver? João, que dia que você nasceu? Dia 10. Só dia. Dia 10. 10. Yasmin? 31. Sofia? 5. João? 21. Maria Eduarda? 17. Mariana? 11. Guilherme? 3. Richard? Que dia que eu nasci? É. Não, só o dia. 20. Vitor? 15. E o meu? E agora? Olhando aqui, quem olha essa sequência vai achar que é uma sequência numérica? Não, é uma sequência de números do dia do aniversário. Só dia do aniversário. Ninguém vai conseguir achar uma sequência numérica aí. Certo? Então tem coisas que é aleatória mesmo, tá bom? Ah, não, tinha que ser assim. Se o João nasceu no dia 10, a Yasmin tinha que ser nascido no dia 11, então. Você é louco? Então não esquecemos de combinar com Deus que tinha que colocar todo mundo na sequência certinho do dia do nascimento. Né? Não dá. Então tem coisas que não existe sequência mesmo, tá? Né? Seria o quê? Mas mesmo assim não teria uma lógica, né? 3, 5, tá subindo 2 em 2. Ninguém nasceu no dia 7 depois? Então aí não existe uma sequência de informação. Certo? Pause para registro? Sim, senhor. Virando a página 48, 2.2. Agora que você estudou a diferença entre sequência recursiva e não recursiva, observe a sequência de figuras a seguir e responda as questões. Olha a sequência de figura aí. Figura 1, o que tem na figura 1 aí, Richard? Um quadradinho, muito bem, Yasmin. E segunda figura? 4. É um quadrado maior que tem 4 quadradinhos do mesmo tamanho que a anterior, não é? E a figura 3? 9. E a figura 4? 16. Aí vem assim: quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentada? Ah, isso aqui tá fácil. Vamos responder aqui? Então lá, primeira figura tem quantos? 1. Segunda? 4. Terceira? 9. E aqui? 16. Lembra que vocês perceberam uma hora que estava subindo assim, ó? Aqui subiu 3. Aqui subiu 5. Aqui subiu 7. Né? Vocês lembram disso? Aí a letra B vai falar assim: quantos quadradinhos terá a figura 5 e a figura 6? 25. E a 6, 36. Isso, muito bem. Muito bem. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vocês viram que é muito mais fácil falar o quê? Pegar a posição, multiplicar por ela. Eu vou achar uma outra fórmula aqui que vai ser mais difícil ainda. Quer ver? Ó como eu vou complicar a vida nossa aqui. Vou pegar a figurinha anterior, que vale quantos? Então eu vou pegar a anterior e vou fazer assim. Vou somar com mais uma da anterior, mais uma da anterior de novo. Porque, ó, veja bem, essa aqui não é a figura da anterior? Eu vou pegar mais uma do anterior e vou pôr aqui. Certo? Vou pegar mais uma do anterior e vou pôr aqui. E vou pegar mais uma do anterior e vou pôr aqui. Não vai dar certo, por quê? Porque aqui vai funcionar porque é 1. Então esquece o que eu fiz aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a anterior e vamos aumentar um aqui e um aqui. Mas por que eu vou aumentar um só? Porque a anterior só tinha 1. Então eu vou pegar a anterior. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu estou conseguindo ser. Pega o valor anterior. Valor anterior. Soma com mais uma da posição. Aqui é 1, então eu vou somar mais um aqui. Mais uma da de cima.
mais uma de cima, mais uma que é aqui. Essa uma aqui é a posição, e essa aqui é a posição também. Agora vamos ver a 3 para vocês verem o que eu quis dizer com isso. Quem é anterior a 3? Quantos que tem na anterior a 3? 4. Vou somar. Que figura que era anterior? 2. Então eu vou colocar, ó, eu peguei esses 4 e somei mais 2 aqui. Mais a posição do anterior, 2. Os 2 de cima. Mais 2 de novo. Mais 1 para fechar o quadradinho. Somando tudo, 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, mais 1, 9. Nossa, professor, muito mais difícil. A Sofia fez rapidinho, ela pensou, 3 vezes 3 deu 9. 4 vezes 4 deu 16. Então a gente pode perceber que tem outras maneiras que pode ser mais difícil de fazer. Mas se a gente conseguir olhar ali e falar, não, é só pegar a posição e levar ao quadrado. Então, tá certinho a hora que a Sofia falou lá. É 5 ao quadrado, vai dar 25. E a figura 6 é 6 ao quadrado, vai dar 36. Certo? Então, a fórmula geral ali é pegar a posição e levar ao quadrado. Tem a letra C? Letra C. Vai até aí, Vai até aí. Nossa Senhora. Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? Pode observar? O que vocês perceberam aí? Que é uma sequência. Ah, então, desculpe. O que eu estava fazendo aqui, que eu não terminei de falar para vocês, ó, olha bem. Eu pego aqui, figura 1, tem isso aqui, certo? A próxima figura, eu vou pegar uma, a anterior, vou aumentar um do lado de cá, uma do lado de cima e vem um aqui para encaixar. Eu não consegui com a anterior construir uma outra? Ó, a próxima aqui, vou pegar a anterior, que é 4, vou pegar, aumentar duas aqui do lado, duas aqui em cima e uma. Então eu estou conseguindo fazer com a anterior. Então ela é recursiva também. Então quando eu falei lá no começo da aula para vocês que quando eu pego a posição e não uso a anterior, ela não é recursiva, ela pode ser recursiva sim. Você viu que eu peguei a anterior para resolver essa? Tá? Outro jeito que se poderia fazer era fazer isso aqui. Pega a anterior, no caso lá de 4, certo? Que é a anterior. Aumenta a posição que você está procurando. Não estou procurando a posição 3. Aumenta a posição 3 quadradinhos aqui. E depois aumenta a posição anterior. A posição anterior não era 2? Também cheguei nessa aqui. Só que é muito complicado. Então é mais fácil fazer ao quadrado. Então é uma sequência de figuras formadas por quadrados de lados perfeitos. De lados N. Essa observação é melhor do que aquelas outras duas que eu fiz, que pega o anterior, soma mais 2 de um lado, soma mais 2 em cima, depois coloca mais um. Pega o anterior, soma mais 3. Então, é muito mais fácil, muito mais prático perceber que essa sequência é formada por figuras de formato quadrados perfeitos, de lado N. Quem que é o lado N aqui? Quem que é o N aqui, João? Nessa figura aqui, quem é qual é o tamanho do N? 4 só. É o lado N. Quantos que ele tem? 1, 2, 3, 4. E olha, por coincidência é a figura 4. Certo? D. Escreva uma expressão algébrica que representa o número de quadradinhos da figura N. Seria N? Como que eu vou descobrir? Uma fórmula geral. Ó. Vocês não fizeram aqui, ó, presta atenção, não é difícil, mas eu tô com medo de vocês não terem entendido essa parte. N vezes N, é isso mesmo. Como era 5, você fez 5 vezes 5. Quando era 6, você fez 6 vezes 6. Quando for N, N vezes N, que é a mesma coisa que N ao quadrado. Muito bem, perfeito. E a letra E. Elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência formada pelos números de quadradinhos. Então aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto,
sétimo, oitavo, nono, décimo. É só os 10 primeiros que ele quer, né? Quer fazer essa tabela? Sim, não tem a tabela aí pra vocês? Não. Então tá. Primeiro, quantos quadradinhos vai ter na primeira figura? 1. Quem respondeu? Sofia. Agora, Maria Eduarda, quantos quadradinhos vai ter na segunda figura? 4, muito bem. Mariana, quantos quadradinhos vai ter na terceira figura? 9, muito bem. Guilherme, na quarta figura? 16, muito bem. E Richard, na quinta figura, vai ter quantos quadradinhos? 25, muito bom. Vitão, 36. João Gabriel Venâncio, na sétima figura, vai ter quantas? Não. 7 vezes 7 dá quantos? 49. João Gabriel Machado, oitava figura. 8 vezes 8. Nossos colegas contaram. 64. Yasmin, 81. Quem sabe quantos que é o décimo? 100. E o enésimo? Enésimo. Não, enésimo, N. N ao quadrado. N ao quadrado. Muito bem, muito bom, muito bom. Eu falei da primeira vez. Não, mas eu... Ó, aqui no caso eu coloquei lá na frente. Eu vou encerrando a aula por aqui. Presta a apostila para me ver, por favor. Já guardou, né? Pode sair comer já? Não ainda. E por aqui nós encerramos nossa lição de hoje. Lição de casa. Pra... Quando que é a nossa próxima aula? Sexta? Lição de casa. O fluxograma, apresenta, tal. O 2.3 eu vou pedir para vocês pularem, tá? Porque o 2.3 envolve fluxograma, eu quero resolver junto com vocês. Então vocês vão fazer o 2.4 e 2.5 só. Só 2, tá bom? Oi? Deve faltar pouco. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.